A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nesse dia tão maravilhoso, hoje é o primeiro dia da semana. Quero estar saudando a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, eu quero desejar neste dia um dia de paz, um dia de alegria, um dia de conforto para o teu coração. Que Deus possa estar te abençoando. Nós estamos aí, nessa quarentena, para lutarmos contra esse vírus que está aí atacando as nações, mas eu creio que através da nossa fé, da nossa perseverança e do nosso culto racional diante de Deus, o Senhor vai nos dar a graça de nós vencermos esse mal pela força do bem. Amados, sem perca de tempo, gostaria de passar para o teu coração uma palavra que está escrita no livro de Ezequiel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Quando Ezequiel teve uma visão de um homem com um tinteiro de escrivão, e mais 6 homens, com armas esmagadoras nas mãos, então ele queria saber o que representava esses homens naquela época que ele teve essa visão. E o Senhor mostra para ele dentro daquela visão, aqueles homens que estavam ali daquela forma, e ele sente de Deus de querer saber o porquê. Então Deus começa a falar para ele que estava ali, representava aqueles homens na época, das escrituras, a época em que o povo só tinha a mesma palavra, que eles poderiam ter os profetas para anunciar a eles os acontecimentos, aquilo que vinham. Então o Senhor prevenia o povo através dos profetas. E a palavra de Deus diz que na visão aqueles homens representavam, a destruição da cidade de Jerusalém. Aqueles homens, eles vinham para marcar e mostrar o que ia acontecer com a cidade de Jerusalém. Muitas das vezes, nos dias de hoje também, o Senhor, ele tem nos colocado no nosso coração as revelações, dando aos servos dele aquilo que mostra o que vai acontecer, no futuro. E muitas das vezes as pessoas não estão se preocupando muito, estão envolvidas mais nas situações material, na situação de não se preocupar com o dia de amanhã. Mas eu creio que nessa visão em que o Senhor deu para ele, foi para ele alertar, para que, e era um alerta que o Senhor estava dando dos acontecimentos, daquilo que poderia vir para o futuro. Então ele mostra ali naquela visão a destruição de Jerusalém, o que ia acontecer com Jerusalém na época. Então hoje o Senhor, ele mostra também o que o Satanás está preparando, para os últimos tempos. E nós sabemos que tudo isso que está acontecendo são sinais, que o Senhor, ele está mandando para nós na terra, para nós entender que chegará o tempo do fim de todas as coisas. Então, às vezes nós pensamos, mas que sinal é esse? Isso é o princípio da grande tribulação, aquele que Deus dá como princípio, para nós entender. É uma destruição? Tem certeza que não. Mas alguém às vezes está pagando por uma situação que nós poderemos ajuntar, orar, reunir em oração, fé, confiar. Às vezes fala, mas por que teve que a igreja fechar para nós termos que orar dentro da nossa casa? O Senhor, ele fala na palavra dele, no livro de Isaías, capítulo 26, verso 20, que chegaria esse tempo que nós íamos ter que se guardar dentro da nossa casa, e orar, buscar, enquanto o Senhor passasse pela terra destruindo, tanto aquelas coisas que seriam ruins, fazendo uma devastação, para depois mudança da vida do ser humano. Então eu creio, que o que está acontecendo nada mais é do que um aviso de Deus. E a palavra do Senhor diz, por você estar dentro da tua casa, ou fora da tua casa, ou num escritório, onde você estiver, isolado neste momento, ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Então, aonde você estiver, o Espírito Santo está com você agora. O Espírito Santo está aí, te iluminando. Então a gente percebe que essa palavra veio para mostrar naquele ano, que foi o ano em que ele teve a visão, no ano 607 a.C., e a palavra de Deus que depois, 5 anos depois, aconteceu, porque ele via, a cidade cheia de apostasia, as pessoas não estavam mais obedecendo. Então o pecado, ele está trazendo a geração dos males sobre a terra. Então aquela visão que ele teve,
né, aquela visão que estava ali diante dele, né, para ele ter que divulgar o que seria aquela visão, né? Então o Senhor mostra para ele os acontecimentos dos últimos tempos que ia acontecer com Jerusalém. Então isso aí trouxe para a mente do homem a revelação do que o Senhor diz no livro de Amós 3, que jamais aconteceria alguma coisa se ele não anunciasse aos seus profetas. Né? Então, aquele acontecimento da destruição que ele teve dos 6 homens, né, com armas esmagadoras nas mãos. Né? Então, a palavra, ela nos declara, né, que ele vendo aquilo tudo ali, é claro que o profeta entra em pavor, o profeta, né, se preocupa com uma visão dessa. Né, quando o Senhor mostra para ele no livro de Ezequiel, capítulo 8, verso 6 ao verso 12, e no verso 9 ele completa a visão. Né, no capítulo 9, do versículo 1 em diante até o 7 ali, né, mais ou menos, o Senhor mostra, né, o que ele tinha visto antes, a visão do que ia acontecer antes. Né, que era o exército da Babilônia que ia invadir Jerusalém na época, por causa da apostasia, das coisas ruins que estava acontecendo, do pecado da humanidade naquele momento. Então o Senhor mostra para ele isso, e ele, né, recebe de Deus. Eu estou olhando assim que eu estou vendo aqui na Bíblia, olhando os versículos na Bíblia. Então ele mostra, né, os homens, né, gemendo, os homens em luta, os homens em pavor. Então ele mostra aqueles homens, né, que vinham daquela forma, era para esmagar mesmo, para destruir, né, para acabar com a força que o pecado tinha lançado, de contaminar, de fazer com que os homens curtissem dor. E ele veja também naquela visão, né, um homem como um secretário, como um escrivão, né, diz a palavra do Senhor, e este tinha um tinteiro. Né, ele tinha um tinteiro e ele pediu que, né, Deus falou naquela visão, que aquele homem com o tinteiro, ele ia marcar, ele ia fazer uma marca, né, na testa do homem, não é a marca da besta não, né, porque o Senhor ele estava prevendo um juízo sobre a terra. Né, o juízo sobre Jerusalém, como hoje ele prevê o juízo também, né, sobre a igreja, ele está também prevendo o juízo dos últimos tempos sobre a terra, sobre a igreja. E nós temos que entender isso, que nós vamos passar por tudo isso, porque a palavra do Senhor disse, né, que passarão céus e terra, mas a palavra dele não há de passar. Então nós sabemos que isso tudo vai se cumprir e nós vamos estar aí para ver, ou nós não vamos, nossos netos, né, vai estar aí para ver. A gente tem que entender que é o juízo de Deus. E às vezes as pessoas falam, mas por que o juízo de Deus e o Senhor parece estar querendo prejudicar os servos, os cristãos? Não, o Senhor não quer prejudicar ninguém, ele quer que nós, conscientes do que nós estamos vivendo e passando, é um momento de nós se unir em oração e fé, clamar, pedir ao Senhor, não só por nós, não só pela nossa casa, não só pela nossa família, mas pedir por todas as nações. O Senhor é misericordioso, ele sabe que o homem erra, o homem peca, mas ele é Deus de poder. Ele diz, eu não vim para destruir o mundo, eu não vim para destruir, eu não vim para matar e nem para roubar, mas eu vim para dar vida e vida abundante. E hoje eu creio que Deus se aborrece vendo o que tem acontecido sobre a terra, né, dele permitir que isso tudo aconteça para que nós anunciamos o fim do tempo. Então aqueles homens veio como um anúncio, veio como um aviso para aquela época. Né? Então o Senhor mostra aqueles homens, aqueles anjos, né, da época para anunciar o que ia acontecer com Jerusalém. E hoje quem que Deus levantou e ungiu para anunciar os fins dos tempos foi nós, foi você que está aí na sua casa agora, né, sem saber o que está passando sobre a terra, em dúvidas aí no teu coração. Isso nada mais é, né, do aviso de Deus para os últimos tempos, para a grande tribulação. Não precisamos, né, levar os noticiários, né, dentro de nós como uma perturbação ou como um desespero. Vamos calmar o coração, vamos pedir para o Senhor, né, cumprimento da palavra, porque você é ungido, você pode anunciar sem colocar pavor no coração das pessoas, mas falar com elas, né, o que está acontecendo no mundo são sinais dos últimos tempos. E Deus, ele está presente para nos acudir. Então o que ele falou com aquele homem, com aquele tinteiro, o que ele fazia?
ele ia marcar na testa, no livro hebraico, na palavra do hebraico, ele fazia um X na testa do homem. Não é o sinal da besta, não. É porque o Senhor não queria, né, destruir junto com os pecadores, junto com aqueles que estavam praticando a maldade sobre a terra. Então o Senhor não ia destruir, né, os bons junto com os ruins. Então ele diz, faz uma marca, né? E eu creio que você tem essa marca na tua vida, que você não vai ser destruído junto com os maus. E nem Deus queria que essas pessoas que às vezes estão morrendo, você fala, mas por que está morrendo? Então Deus queria que eles morressem? Não, de maneira nenhuma. Por isso, igreja, vamos despertar, vamos orar, vamos pedir para o Senhor ter misericórdia, para que não morra mais ninguém, para que o Senhor salve essa terra, liberta e cura essa terra. Eu creio que está nas nossas mãos. O Senhor confiou em nós, para que nós orássemos, para que nós buscássemos. Não vai se preocupar só em correr no supermercado, fazer aquelas compras imensas, sem saber até o porquê, sem saber se vai comer dela, se alimentar dela. Então vamos ser coerentes e vamos buscar de Deus uma força de soberania, de sabedoria, de inteligência, porque nos dias de hoje, né, não vai ter aqueles anjos como teve para Ezequiel, né, no ano 607 a.C., depois no ano 612, 5 anos depois, chegou o exército da Babilônia e entrou dentro de Jerusalém, destruindo uma nação que não servia um Deus verdadeiro, servia deuses estranhos, Deus que não tinha poder algum, mas Deus usou da Babilônia, né, usou deles, do exército deles, para aquela devastação. E aqueles que tinham a marca, né, dos judeus que tinham a marca, que não concordava com aquelas coisas erradas, com aquelas coisas estranhas, né, que muitas das vezes o homem está concordando com tudo. Às vezes nós podemos, irmão, não aceitar certa situação, não concordar, né, precisamos, né, buscar essa sabedoria no Senhor, para nós não estar concordando com tudo que está errado, para nós pedir ao Senhor sabedoria, compreensão, entendimento, né? Porque o Senhor confia em nós agora. É você, sou eu que somos ungidos agora para anunciar os sinais dos últimos tempos, né? Então, às vezes, as pessoas estão pensando, né? Será que já vai destruir tudo? Não, não vai. Deus está querendo uma chance, que nós acorda, que nós abra o nosso coração, né? Pregando a santa e gloriosa palavra de Deus, anunciando a verdade, né? A palavra verdadeira. Nós estamos vendo hoje as pessoas fazer anúncio da palavra do Senhor, oferecendo coisas materiais, mas diante da promessa de Deus. Eu quero que você entenda que Deus está oferecendo salvação. As demais coisas faz bem para a vida do homem, os bens materiais faz bem para a vida do homem. Mas o que o Senhor quer nos dias de hoje, igreja, é que o homem pregue a salvação, porque os últimos tempos está perto e nós temos que tomarmos cuidado, né? Porque a palavra do Senhor, ela vem nos ajudar, porque quando o Senhor confirma no livro do Jeremias 25, o verso 9, o verso 15 e 18, quando a Babilônia entrou dentro de Jerusalém, foi devastando tudo. Então os homens que tinham a marca, eles não eram destruídos. Então eu quero dizer para você, ajude Deus, porque a palavra diz no livro de Pedro, que o juízo de Deus começaria pela casa do Senhor, no livro de Pedro, capítulo 4, verso 17. Pode ler, quem puder ler, e entenda. Eu quero nesse momento que você entenda, vamos orar e vamos buscar, não se desespere diante da situação, mas seja um canal de bênção na vida daqueles que estão em pavor, na vida daqueles que estão em desespero. Eu quero pedir nesse momento a Deus em teu favor. Guarde essa mensagem no teu coração e transmite ela para o coração das pessoas. E leia essa mensagem também no livro de Ezequiel, capítulo 9, e Deus vai dar orientação para a tua vida e saber, né, que Ele vai e já marcou você para que você não seja destruído e que através da tua marca nós vamos marcar mais pessoas na presença de Deus e nós vamos conquistar e vamos crer que esse mundo, essas pessoas que estão morrendo, né, não vão morrer mais, que estão doentes, Deus vai sarar e vai curar toda a nossa terra. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco todas as nações nas tuas mãos e peço ao Senhor que nos ajude e que nos dê graça, sabedoria, inteligência e capacidade para nós orarmos e clamarmos. Ó Pai, que o Senhor venha ouvir e atender as nossas orações e venha salvar nossa terra, curar nossa terra, libertar nossas nações e fazer com que todas essas nações
Seja liberto, Pai, da noite para o dia. É o que eu te peço de todo o meu coração, que o Senhor confirme esta bênção, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Que Deus abençoe todos nós, que Deus honra todos nós e todas as nossas nações venha a ser honrada e abençoada por Deus. Que esse seja um dia de mudança e de transformação para todos nós, em nome de Jesus.